lembrando que o casal de atores do Hamlet, a Jessie Buckley, que faz a Agnes, e o Paul Mescal, que faz o William Shakespeare, estão fabulosos naquele filme, Sim. né? É uma química entre eles impressionante e, com certeza, ela já está com uma indicação para melhor atriz. Acho que ela vai ganhar, inclusive. Eu diria sim. que ela é a favorita. O Paul Mescal não foi indicado, né? Foi uma surpresa, inclusive, da noite. Sim. Mas o protagonismo dela, né? O Sim, filme, o livro. E aquele filme que a gente estava até comentando, né? Ele tem todos os ingredientes para ser um favorito nesse tipo de competição, sim, né? com certeza. E tem um que eu não posso deixar de mencionar aqui também, das adaptações mais radicais, que eu acho que esse daqui é uma excelente porta de entrada para quem nunca ouviu falar de Shakespeare, por exemplo, que é o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de 1999, com o Heath Ledger e a Julia Stiles, porque ele é uma reimaginação completa de A Megera Domada. Só que ele Comédia muda... romântica. Isso, é de escola, tá no conceito do colegial. Eu acho que é um filme muito, muito inteligente. É porque a Megera Domada não caberia hoje, em épocas de feminismo ou de independência da mulher. Ele tenta dominá-la até deixando sem comer, né? Umas coisas assim muito que hoje não caberiam, né? E esse filme ele transforma, né, a protagonista em uma mulher forte, mais fechada, Sim. né? E ele até abre o caminho para outras comédias românticas desse formato, né? Então realmente é uma grande referência, né? Assim, a gente até comentou um pouco daquele filme A Mentira com Emma Stone, que da mesma forma é uma reimaginação de A Letra Escarlate. Então, esse é um ótimo caminho para quem nunca conheceu Shakespeare também, né? Através desse tipo de produção, que é bem hollywoodiana, claro, mas com um nível de qualidade inegável. É importante relembrar também o Rei Leão, né? Que também é uma grande porta de entrada. E aí para os pequenos, né? Porque, claro, você tira o elemento trágico lá da história, que seria a morte do próprio Hamlet, mas traz já esses ensinamentos morais que estão lá, né, na peça. O engraçado é que a gente pensa em português o Rei Leão, a gente pensa em o Rei Lear, mas é que não tem nada a ver uma com a outra, né? O Rei Leão, de fato, ele é uma releitura do Hamlet, né? Na forma... Perfeita releitura. Sim, de como o pai é morto, que é o Mufasa, aí você tem o príncipe, o Simba, que é banido, e o delírio Mufasa dele... seria o Claudius Sim. de Hamlet, o tio, o assassino. O Scar. O Scar é o assassino, e o Mufasa é o pai. Mas isso funciona muito bem também, né? Eu acho que, né, todo mundo, eu e você, pelo menos da minha geração, né, a gente foi criança, a gente viu o Rei Leão e acho que a gente já teve a primeira porta aí com esses dramas shakespearianos. E ele, o Simba, é também, como Hamlet, duvidoso, né? Ele se pergunta, será que eu devo ser realmente o rei? Será que eu devo voltar? Então, bem naquele estilo das dúvidas filosóficas do Hamlet. Que aí a gente traz para o Hakuna Matata, que seria a grande filosofia, né, do filme, e traduz um pouco dessa inquietação também, né, de achar uma... O ser ou não ser acaba virando o Hakuna Matata. Só que na forma de uma música super animada, Elton John e Hans Zimmer. E o musical, que é lindo também, né? Sim. E eu creio que o Shakespeare apaixonado é mais voltado para o amor ao teatro, à cena mesmo. E a personagem da Viola, da Gwyneth Paltrow, que ganhou o Oscar, aliás, ganhou da Fernanda Montenegro na época, né? É uma personagem que se traveste de homem para poder estar no teatro, para poder fazer um papel. Isso é verdadeiro. Eram os rapazes que faziam o papel de mulheres. Então, é um filme que nós temos o teatro como o grande foco. E, vamos dizer assim, uma invenção meio erótica do Shakespeare. A sexualidade do Shakespeare é bem questionada, além do seu casamento, né? Porque ele escreve, vamos dizer assim, sonetos para um jovem loiro, lindo, né? Depois ele escreve para a dama vestida de negro, e são personagens assim que a gente não sabe se existiram ou não, mas que mostram um erotismo, que mostram assim, poemas fortes, né? Sim.
tanto é que só Freud explica. Ele foi publicar esses poemas só depois que a mãe dele, Mary, faleceu. Antes ele não se sentia assim com permissão, vamos dizer, para publicar esses poemas, né? Essa carta de amor ao teatro também é muito importante, porque na própria trajetória do Shakespeare, na biografia do Stephen Greenblatt, ele destaca como era uma experiência transformadora também, assim, além da pessoa ter contato com essas questões, que nem eu falei na época que o Shakespeare estava em formação, as peças de moralidade eram muito importantes, e acaba sendo um convite para quem não conhece Shakespeare e ver um filme desse que incentiva o teatro, ir ao teatro e entender como é uma experiência diferente, você está presente lá, realmente é uma coisa transformadora, né? Sim, e o Shakespeare Apaixonado, né, que saiu em 1998, ele é um filme bem acessível nesse sentido também, né? Porque ele faz uma versão bem idealizada do Shakespeare, né? Eles chamam muito ele de Will no filme, com o Joseph Fiennes, que foi muito famoso na época, assim, não teve uma carreira tão grande depois, ao contrário da Gwyneth Paltrow. E é um filme bem de easter egg, né? Porque ele traz algumas interações e diálogos de personagens que iriam acabar inspirando momentos do Romeu e Julieta. O filme ele é sobre a criação do Romeu e Julieta, sobre a elaboração dessa peça, com todas essas liberdades criativas. E eu acho interessante que o Shakespeare Apaixonado, ele só faz uma menção a Anne Hathaway. E é muito negativa, é logo no começo do filme, né? Porque ele fala, ela tá lá em casa e não sei o quê. E eu falei, nossa, mas é o mesmo Shakespeare, né? Que ia ter a morte do Hamlet, que eu tinha acabado de assistir o Hamlet, né? E você vai ver esses dois filmes próximos um do outro, é bizarro. O Hamlet é para trazer mesmo uma personalidade, a Agnes, trazê-la assim reimaginada, recolocada no seu devido lugar, vamos dizer assim, que ela sofre um apagamento, né? Então esse filme é para trazer essa personalidade de volta. E no Shakespeare Apaixonado nós temos assim inúmeras referências, né? Muitas frases do Shakespeare e das suas peças, muito mais do que, claro, no Hamlet, que é focado na vida familiar e no drama pessoal. Só mesmo algumas frases do Hamlet e não as mais famosas, né? E no Shakespeare Apaixonado há um calcar mais no texto mesmo do Shakespeare. Sim. Vários textos. Eu acho que até que isso motivou muito o sucesso do filme na época também, né? Até a própria vitória no Oscar de melhor filme, que foi bem surpreendente, foi em cima do Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg, que a gente já comentou muito aqui no programa também. Eu vou contar pra vocês, eu não tinha assistido Shakespeare Apaixonado. Assisti pela primeira vez recentemente, assim. Eu entendo o apelo, eu entendo esse lado cômico dele, bem romântico, e existe até um paralelo interessante com o Hamlet, porque são dois filmes que estão olhando para a vida mais íntima e amorosa do Shakespeare e que culminam num grande clímax, num teatro e alguma situação externa acontecendo ao mesmo tempo, né? Os dois filmes terminam com a mesma catarse, que é o grande final dessas duas obras, Romeu e Julieta e o Hamlet, no caso do Hamlet. E eu acho que essa graça, né, da distinção entre os filmes revela muito também sobre por que o Shakespeare é tão lendário, né? Porque a partir desses pontos cegos que a gente tem quando vai fazer uma leitura mais moderna da biografia dele, que surgem essas ideias, né, de como que eu posso explorar tal aspecto das obras dele, da personalidade. Então, esse processo de tentar entender a figura, né, resulta muito nesses filmes. E aí a gente vai ver Shakespeare Apaixonado mais masculino, um universo masculino, e sempre o teatro como pano de fundo, e o Hamlet, o universo feminino, ponto feminino. Duas linguagens diferentes. Sim, até pelo Hamlet ter uma mulher dirigindo, o Shakespeare Apaixonado dirigido por um homem também mostra a mudança desses tempos. E eu acho até curioso, assim, como o Spielberg perdeu esse Oscar, né, para uma história de Shakespeare, ele é produtor do Hamlet hoje também. Então ele falou, próximo filme sobre Shakespeare eu deveria estar envolvida.